neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Uma semente o servirá. Falará do Senhor de geração em geração. Desponta o sol bem cedo de manhã. Eu vou falar com Deus. Força encontro mesmo em aflição. É bom ouvir sua voz. Eu sei que quando lá na glória remidos salmos cantarei. Por isso agora meu viver constante é falar com Deus em oração. Se angustiado estou por minhas culpas, eu vou falar com Deus. Ele responde em todos os momentos. É bom ouvir sua voz. Eu sei que quando lá na glória remidos salmos cantarei. Por isso agora meu viver constante é falar com Deus em oração. Cada semente dá o seu fruto segundo a sua espécie. Uma semente o servirá. Falará do Senhor de geração em geração. Isso está escrito no Salmo 22. O Salmo que é uma profecia do sofrimento do Messias. Ele mostra que o Messias sofrerá, porém triunfará. Ele terá o seu triunfo, que não é por ele mesmo, mas sim por nós. Tudo que você faz é para seus queridos, é para seus filhos. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, é para seus filhos. Todo triunfo de Deus é triunfo dos seus filhos. E agora eu pergunto, onde está a derrota de Deus? Aos olhos naturais, ele foi derrotado muitas vezes, no Velho e no Novo Testamento. O inimigo de Deus
conseguiu matar, derramar sangue, fechar a boca. Mas está escrito: uma semente o servirá. Falará do Senhor de geração em geração. Isto vem de uma forma ou de outra. Aí temos o exemplo da Bíblia Sagrada, que foi acorrentada, foi presa para tapar a boca. Mas hoje ela está traduzida em todas as línguas e idiomas. E isto através de uma das eras, de uma das criaturas do Apocalipse, representadas nos 4 evangelhos. São Lucas, o homem, a era do homem, foi para a tradução da Bíblia Sagrada, para expandir esta semente, que é a palavra de Deus. Sendo a semente a palavra de Deus, e sendo Deus a palavra, é Ele essa própria semente. E quando se fala nessa semente, ora, isto trata-se do Filho. Isso se trata de Jesus Cristo, que é a semente de Deus que viria através da mulher para esmagar a cabeça da serpente, de geração em geração. Concluímos de início, senhores ouvintes, que há 2 sementes, tratando-se do ser humano, é lógico. E isto não quer dizer uma semente que é ateia, que não crê em Deus, que fala que Deus não existe. Não. É uma semente religiosa. São 2 sementes que têm fundamentos religiosos. É lógico que a semente da serpente tem galhos que produzem todos os frutos. E entre esses galhos está o ateísmo, o cético, o incrédulo, que sofrerá menos condenação do que o religioso. Para começar, a semente da serpente, que foi Caim, foi muito religioso e adorou a Deus. Dedicou o culto bonito, mais importante, mais caro, a Deus, não foi a Satanás. Ele não cultuou a serpente, a seu pai, ele cultuou a Deus. Mas vejamos isto, que Deus não aceitou o seu culto, embora o próprio Deus tenha sido o criador de tudo que ele estava oferecendo no seu culto. De todos os tomates, as maçãs, as verduras, os legumes, as flores, seja o que for que ele enfeitou o altar, tudo quem criou foi Deus, não foi a serpente. E ele estava oferecendo dons que o próprio Deus lhe dera. Mas ele era uma semente da serpente, e que estava a serviço não de Deus, ele estava a serviço da serpente. Uma semente o servirá. Agora, isto nós podemos aplicar. Se tratando da serpente, a sua semente o serviria por todo o tempo enquanto existir esta dimensão humana, enquanto ela não for lançada no lago de fogo com seus súditos, enquanto ela não for queimada, então sua semente vai servi-lo, sempre e sempre, matando, roubando e destruindo. Enquanto isto, a semente de Deus o servirá, de geração em geração falará do Senhor. Jesus Cristo mostra essas 2 sementes em São Mateus, capítulo 13, verso 36, explicando ele próprio
O próprio Deus é seu intérprete. E quando ele quis explicar uma parábola, ele próprio a explicou. Então você encontra em São Mateus 13, a partir do verso 36, as duas sementes. Uma foi o inimigo que semeou, que é o diabo, está escrito no verso 39. A outra é o Filho do Homem. A outra é Deus. A outra é Jesus Cristo. Então, nós vamos ver o seguinte, que os ladrões, as meretrizes, os próprios homicidas, é quem são esta semente do maligno, da serpente? Não, e não, e não, simplesmente não. Porque Jesus não identificou os ladrões, as meretrizes, como semente da serpente. Jesus identificou justamente os religiosos, os líderes religiosos, homens intocáveis, de uma moral intocável, e que estavam servindo a Deus como Caim. Estavam oferecendo culto a Deus. E foi justamente eles a quem Jesus chamou de semente da serpente, raça de víbora. Raça é semente. Isso é genealogia. Isso vem do gens. Isto vem do germe da vida. Jesus os chamou declaradamente de filhos do diabo. Em São João, capítulo 8, verso 44. Ele falou com os tais, intocáveis, de reputação política religiosa mais alta de então. Ele os qualificou como sementes do diabo, e que estavam a serviço, não de Deus, mas estavam a serviço do diabo, e que eles o traspassariam, eles o matariam como Caim matou a semente original, a semente de Deus, a semente original de Adão, matou a Abel. E justamente por causa da doutrina. Abel não teve nenhum mestre, ele não teve nenhum doutor para lhe mostrar qual seria o culto certo. Era a questão da semente. Porque cada semente produz o fruto segundo a sua espécie. Então ele ofereceu um cordeiro. Porque a questão não era fruta, a questão era sangue. A questão entre Eva e a serpente não era fruta, era sangue. O que é de fato uma alegoria, eles não estudam e não interpretam, não entendem como alegoria. O que não é uma alegoria, eles dizem isto é uma alegoria. A teologia humana diz isto. Se contradiz com Deus, com a Bíblia Sagrada. Mas o que é a alegoria de fato na Bíblia? A questão do fruto, da árvore. Ora, se a árvore da vida é Jesus Cristo, quem é a árvore da ciência do bem e do mal? Ninguém discute que a árvore da vida que estava lá no jardim é Jesus Cristo. Mas quem poderia ser a árvore da ciência do bem e do mal? Ciência é conhecimento, é tomar conhecimento de seu potencial. O que adianta você ter conhecimento do potencial de Deus, do profeta, do poder dos apóstolos, da vida dos apóstolos, se não há em você? Então, ciência é ter conhecimento do potencial que há em você. Então, a serpente veio e deu ciência para Eva, que ela tinha um potencial em si, que lhe daria muito prazer se ela provasse.
E ela conheceria, ela entenderia como Deus. Ora, Deus entendia o que era o fruto. Então ela passou a entender. E ela passou a satisfazer um desejo. Muito bom para o seu corpo. Muito bom. Muito prazeroso. Quem mostrou para ela? Foi Deus? Deus lhe deu um mistério. Mas quem revelou o mistério para ela? Foi o diabo, a serpente. O profeta veio e dá um mistério para a noiva. E muitas vezes o diabo quer vir interpretar esse mistério para a noiva. Mas ela não aceita a interpretação dele. Porque a primeira Eva caiu, mas a segunda não cairá. Porque como a primeira Eva estava em Adão e nunca poderia cair, sem, antes de tudo, tornar-se um subproduto dele, à parte, também a igreja jamais poderia cair, a igreja noiva, bem entendido. Quando Jesus Cristo foi amortecido lá no Calvário, isto foi o mesmo quadro quando Adão foi amortecido no Éden, adormecido ali. Para dele sair a sua esposa. Agora Jesus foi adormecido, foi amortecido. Só com uma diferença, que Adão precisou de um sangue e de pele de cordeiro. Jesus tinha esse sangue, o sangue próprio. Adão não ressuscitou no terceiro dia, e ninguém jamais ressuscitará antes do que qualquer santo que há de ser ressuscitado. A primícia dos que dormem é Jesus Cristo. Não há uma segunda primícia. Não há um outro molho a ser movido a não ser Jesus Cristo. Agora ele é a semente que esmaga a cabeça da serpente. Mas essa semente foi traspassada pelas facas, foi atirada pelos rifles, pelos revólveres dos assassinos, dos homicidas, dos ladrões, dos salteadores? Não, ela foi traspassada pela lança romana, pelos credos, pelas 3 pessoas distintas, pelos batismos típicos no concílio de Nicéia, traspassaram, crucificaram a Cristo novamente. Mas Jesus disse: vocês matam os profetas e depois ficam enfeitando seus túmulos. Seus pais fizeram isso. Vocês são raça de víboras. Então eles crucificaram a Cristo e comemoram sua morte, enfeitam seu túmulo. Mas nós não temos um Cristo no túmulo. Nós não temos um Cristo morto. Um dia uma mulher, não um homem intocável, não um grande líder religioso, saiu gritando: ele vive, ele vive, ele vive. E há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando de sua ressurreição. Qual a outra tumba que está aberta? Mesmo a de Maria está lacrada. Sua mãe, aquela que foi apenas uma incubadora. Não há outra tumba aberta na terra, a não ser a de Jesus Cristo, que venceu a morte, que triunfou e que tem servido desde então, de geração em geração. E essa semente tem sido espalhada por todo o mundo, como a semente do maligno foi espalhada. Os credos, os dogmas, traspassando a Cristo com suas interpretações humanas, a semente original também tem sido espalhada por todo o mundo. E você fica alegre, você se rejubila de sentir por dentro, em suas entranhas, que você é uma dessas sementes. E você é esta semente que o serve em fé. O que serve a Deus não são propriamente obras religiosas. O que serve a Deus é a fé. Abraão serviu a Deus foi através da fé original. Sim, através da fé original, ele pôde oferecer uma obra original. Ele não fez uma obra para ter fé, mas ele fez uma obra porque tinha fé.
Ele não fez uma obra para ter salvação, mas ele fez uma obra porque era salvo. Ele não tentou comprar, e nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós temos a mesma fé, nós somos a mesma semente. Então você entende que não está só. Você não é a única semente. Semente dá seu fruto segundo a sua espécie. E esse fruto é a fé genuína na mensagem do momento. Não estou só. Não estou só na minha vida, paz. Tenho um amigo que me satisfaz. Não estou só em meio à solidão. Oh, meu Senhor, me estende a sua mão. Se as tempestades me assolarem e amigos me faltarem, eu canto, rio, sim, sempre sim. Se as tempestades, os ventos de doutrina me atacarem, me assolarem, e os amigos me faltarem, não estou só. Você não está só. O profeta fala daqueles escombros de uma guerra, de um bombardeio, e que um soldado foi despertado para uma coisa muito importante. Uma flor branca, quando tudo estava negro, queimado, saía ali debaixo de uma pedra. Aquela semente suportou tudo. Onde estava você, pequena florzinha? Rosinha branca, que está brilhando, isto é, chamando a atenção de todos, nestes escombros de guerras, de setas para lá e para cá. A pedra estava sobre você, te protegeu. É Jesus Cristo. Essa pedra é a pedra angular, é a pedra de esquina que tem causado tanta conjectura, faz tanto assombro doutrinário, e tanta gente se incha com isto, que fará de nós super-homens. Não, simplesmente ali também enfumaçada, uma pedra que estava também com a poeira de bombas, de pólvoras, de coisas assim, protegendo uma semente, protegendo a você, protegendo a mim, protegendo a nós que viemos dele. Deus te abençoe agora. Deus te dê convicção disto, te dê saúde, te dê segurança, te dê paz de espírito, te dê fé genuína naquilo que você é, de onde você veio e para onde você vai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Semei a semente, se na primavera reguei-a com lágrimas, choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro,
do semeador. Mas o que semeia, tanto como o que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. O ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que custou para quem trabalhou tanto no sol ou chuva e com paciência a semente plantou. Após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador. Mas o que semeia, tanto como o que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. Um passo só tu precisas dar para Cristo, para que Ele possa tua vida transformar. Precisas crer que por Ele és querido e por amor a tua alma quer salvar. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava, que por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só. Um passo só e verás que maravilha é ter Jesus bem dentro do coração. Sua presença é quem torna a alma alegre. Dá só um passo e receberás perdão. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava, que por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só. Um passo só, não precisas ter receio. Jesus agora mudará teu coração. Venha depressa, pois tua alma está aflita. Basta um passo e terás a salvação. Um passo só, mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava, que por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só.